Oiê. Primeiramente, eu queria pedir desculpa pelo sumiço dos últimos dias. Simplesmente tive um bloqueio gigantesco e fica um pouco difícil criar ou ler qualquer coisa quando eu tô assim. E isso acontece, né? Infelizmente, são dias e dias, mas tô de volta. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Não se esqueçam de beber água e se cuidem. Capítulo 11. De Gore e o tio em apuros. Pode parecer que os animais eram muito burros por não perceberem logo que o tio André era uma criatura da mesma espécie das crianças e do cocheiro. Mas devemos lembrar que os animais nada sabiam a respeito de roupas. Pensaram que a saia de Polly, o terninho de Gigore e o chapéu coco do cocheiro fossem partes de cada um, como as peles e as penas dos bichos. Nem poderiam saber que os três eram da mesma espécie se não tivesse falado com eles. Mas tio André era bem mais alto do que as crianças e bem mais magro que o cocheiro. Vestia-se de preto de alto a baixo, com exceção do colete branco, já não muito branco, e da juba de seus cabelos, muito desgrenhada agora. Não se assemelhava a nada do que haviam reparado nos outros humanos. É natural que estivessem atrapalhados. Para agravar tudo, tio André parecia não ter o dom da fala. É verdade que ele tentara dizer algo. Quando o Bulldog falou com ele, ou como pensava, rosnou para ele, o velhote estendeu a mão e arquejou. Totó. Mas os bichos também não eram capazes de compreendê-lo. Não ouviram palavras, mas um ruído sibilante. Talvez tenha sido até bom, pois nenhum cão do meu conhecimento, muito menos um cão falante de Nárnia, gosta de ser tratado de Totó. Tio André teve um desmaio profundo. Está vendo? Disse um javali. Não passa de uma árvore. Sempre achei isso. Lembremos-nos de que ainda não haviam visto uma queda ou um desmaio. O Bulldog, após farejar tio André por todos os lados, ergueu a cabeça e concluiu. É um bicho, sem dúvida, e muito provavelmente do mesmo tipo dos outros três. Não concordo, disse um dos ursos. Um animal não rola desse jeito. Somos animais e não rolamos desse jeito. Ficamos em pé. Assim. Ficou em pé nas pernas traseiras, deu um passo para trás, tropeçou no galho traseiro e caiu de costas. A terceira piada, gritou a galha, excitada. Pois ainda acho que é uma árvore, disse o javali. Se é árvore, disse o outro urso, deve ter casa de abelhas. Tenho absoluta certeza de que não é uma árvore, opinou o texugo. Tive a impressão de que ele tentou falar antes de desabar. Foi o vento, disse o javali. Você não está querendo dizer, disse a gralha ao texugo, que se trata de um animal falante. Ele não disse nada. Seja como for, disse a senhora elefanta. Deve ser algum tipo de animal. Aquela bola esbranquiçada não é de certo modo uma cara? E aqueles buraquinhos não podem ser os olhos e a boca? Nariz não tem, é claro. Mas quem não tem vistas estreitas sabe muito bem que os poucos animais dispõem do que se pode chamar, com propriedade, um nariz. Ela espichou a tromba toda, com um perdoável orgulho. Tenho sérias objeções a fazer com respeito a essa observação, protestou o Bulldog. Dou meu apoio irrestrito à senhora elefanta, afirmou a anta. Pois vou dizer uma coisa. Talvez seja um animal que não sabe falar, mas pensa que sabe. O autor dessa opinião brilhante foi o burro. Será que ele não pode ficar em pé? Falou a elefanta, pensativamente. Apanhou do chão a massa bamba do tio André com delicadeza, colocando a coisa em posição vertical e de cabeça para baixo. Azar. As moedas que sobraram do almoço com a feiticeira rolaram pelo chão. Tio André teve outro desmaio. Não disse? Falaram várias vozes. Não é animal coisa nenhuma. Não tem vida. Já disse para vocês que é um animal, disse o Bulldog. Cheirem por si mesmos. Cheirar não é tudo, redarguiu a senhora elefanta. Essa é boa, replicou o Bulldog. Se um sujeito não pode confiar no seu nariz, vai confiar em quê?
Uma cabeça, talvez, disse a elefanta, com doçura. Não aceito de modo algum essa observação, disse o bulldog. Enfim, precisamos fazer alguma coisa, respondeu a senhora elefanta. Pois pode tratar-se do Val, e o Val tem de ser mostrado a Aslan. O que acha a maioria? Trata-se de um animal? Ou será alguma coisa feita à árvore? Árvore, árvore, disseram dezenas de vozes. Muito bem, falou a senhora elefanta. Já que a árvore está pedindo para ser plantada, vamos fazer uma cova. As topeiras encarregaram-se dessa parte com presteza. Discutiu-se depois de que lado tio André deveria ser enfiado na cova, e por um triz não foi colocado de cabeça. Diversos animais disseram que as pernas deviam ser galhos, e, assim sendo, a coisa cinzenta e fofa, a cabeça, devia ser a raiz. Mas outros opinaram que a forquilha do outro lado estava mais enlameada e era mais longa. Deviam ser as raízes. Foi desse modo que tio André foi plantado de cabeça para cima. Quando terminaram, a terra lhe dava pelos joelhos. Está tão murcho, observou o burro. Precisa ser regado, disse a senhora elefanta. Sem querer ofender qualquer um dos presentes, acho que, para essa tarefa, o meu nariz... Protesto, replicou o bulldog. A elefanta andou com tranquilidade até o rio, encheu a tromba e voltou a tio André. O sagaz animal lançou litros de água no velho. A água escorria pelas abas da casaca, como se o homem tivesse tomado banho com roupa. Por fim, ele voltou a si. Que despertar indescritível. Mas deixemos que ele medite sobre seus malfeitos, se é que seria capaz de ser tão sensato, e tratemos de coisas mais importantes. Morango seguiu trotando até encontrar Aslan e os conselheiros. Digore bem sabia que não poderia interromper reunião tão solene, mas não teve necessidade disso. A uma palavra de Aslan, o elefante, os corvos e os outros afastaram-se um pouco. Digore apeou do cavalo e achou-se face a face com Aslan, que era maior, mais belo, mais reluzentemente dourado e ainda mais terrível do que pensara. Não ousou fitá-lo nos olhos. Por favor, Sr. Leão, Aslan, senhor, será que podia... Posso eu... Por favor, o senhor me daria um fruto dessa terra mágico que curasse minha mãe? Esperava desesperadamente que o leão dissesse sim. Seria pavoroso se dissesse não. Mas, para seu espanto, não foi uma coisa nem outra. É este o rapaz, disse Aslan, olhando não para Digore, mas para os conselheiros. O rapaz que fez isso. Oh, e agora? O que será que eu fiz? Filho de Adão, falou Aslan. Há uma feiticeira na minha nova terra de Nárnia. Diga a estes bichos como ela chegou aqui. 10 coisas diferentes passaram como um relâmpago pela cabeça de Digore, que teve juízo de contar estritamente a verdade. Fui eu que a trouxe, Aslan, respondeu, com a voz fraca. Com que objetivo? Queria que ela saísse do meu próprio mundo e fosse para o dela. Pensei que estivesse no caminho certo. Mas como ela foi parar em seu mundo, filho de Adão? Por magia. O leão nada disse, e Digore sentiu que ainda não dera todas as informações. Foi meu tio Aslan. Ele nos enviou para fora do nosso mundo por meio de uns anéis mágicos. Eu tinha mesmo de ir, porque Polly foi mandada na frente. Aí encontramos a feiticeira num lugar chamado Sharn, e ela agarrou-se em nós quando... Você encontrou-se com a feiticeira? Perguntou Aslan com uma voz soturna, que encerrava a ameaça de um rosnado. Ela despertou, informou Digore com o coração em frangalhos. Ficou branco, branco e acrescentou. Quer dizer, eu despertei ela. Queria saber o que aconteceria se tocasse o sino. Polly não queria. Não foi culpa dela. Eu briguei com ela. Sei que errei. Acho que fiquei um pouco enfeitiçado pelas palavras escritas debaixo do sino. Enfeitiçado? Perguntou o leão, na mesma voz soturna. Não, agora eu sei que não estava enfeitiçado. Estava só fingindo. Seguiu-se uma longa pausa. O menino pensava o tempo todo. Estraguei tudo. Agora não arranjo mais nada para a mamãe. O leão voltou a falar, mas não para Digore.
Vejam só, companheiros. Antes que o mundo limpo e novo que lhes dei tivesse 7 horas de vida, a força do mal já o invadiu, despertada e trazida até aqui por este filho de Adão. Os bichos, até mesmo o morango, olharam todos para Digore, e nesse momento ele desejou que a terra se abrisse e o devorasse. Aslan continuou a falar para os animais. Mas não se deixem abater. O mal virá deste mal. Mas temos ainda uma longa jornada, e cuidarei para o que pior caia em cima de mim. Por enquanto, providenciemos para que, por muitas centenas de anos, seja esta uma terra de júbilo em um mundo jubiloso. E, como a raça de Adão trouxe a ferida, que a raça de Adão trabalhe para saná-la. Aproxime-se mais dos outros dois. As últimas palavras foram dirigidas a Polly e ao cocheiro, que acabavam de chegar. Polly, olhos e boca, contemplava Aslan, apertando a mão do cocheiro com certa força. Este deu uma olhada para o leão e tirou a cartolinha. Era a primeira vez que o viam sem ela. Sem chapéu, parecia mais jovem e simpático, mais um camponês do que um londrino. Meu filho, disse Aslan para o cocheiro. Há muito tempo que o conheço. Você me conhece? Bem, senhor, não, respondeu o cocheiro. Pelo menos não no sentido comum. No entanto, se me permite dizer, sinto que o conheço de algum lugar. Está certo. Conhece mais do que pensa. E viverá para conhecer-me ainda melhor. Gosta deste lugar? Excelente, senhor. Gostaria de viver aqui para sempre? Bem, o senhor sabe, sou um homem casado. Tenho minhas obrigações. Mas se minha mulher estivesse aqui, a gente não voltava nunca mais para Londres. Somos do campo, senhor. Aslan sacudiu a cabeça felpuda, abriu a boca e proferiu uma única nota longa, não muito alta, mas cheia de poder. O coração de Polly deu um salto. Só podia ser um chamado, e, fosse quem fosse que o ouvisse, desejaria obedecer-lhe e, mais ainda, encontraria meios para atendê-lo, não importando quantos mundos se interpusessem. Assim, apesar de maravilhada, não ficou realmente espantada ou chocada quando de súbito uma jovem senhora, com uma cara boa e honesta, desceu de lugar nenhum e colocou-se ao seu lado. Percebeu logo que se tratava da mulher do cocheiro, trazida de nosso mundo não pela força fatigante de um anel mágico, mas de maneira mais veloz, simples e suave, como um pássaro que voa para o ninho. A jovem senhora, pelo jeito, devia estar lavando roupa quando foi chamada, pois usava um avental. As mangas dos vestidos estavam arregaçadas até os cotovelos e ela tinha bolhas de sabão nas mãos. Se tivesse tido tempo de colocar a roupa de domingo e seu chapéu com imitações de cerejas, sua aparência seria de doer. Daquele jeito, chegava a ser elegante. Pensou que estivesse sonhando. Só por isso não foi correndo perguntar ao marido o que havia acontecido. Quando viu o leão, começou a duvidar de que era um sonho, mas, surpreendentemente, não demonstrava muito medo. Fez uma reverência pela metade, como os camponeses ainda sabiam fazer naqueles tempos. Depois, foi dar a mão ao cocheiro e ficou olhando em volta com certa candura. Meus filhos, disse Aslan, fixando os olhos no casal, vocês serão os primeiros reis e rainhas de Nárnia. O cocheiro abriu a boca, aparvalhado. A mulher ficou muito vermelha. Reinarão sobre essas criaturas e a elas darão nomes, e farão justiça, e as protegerão dos inimigos quando os inimigos vierem. E eles virão, pois há uma feiticeira do mal neste mundo. O cocheiro engoliu em seco 2 ou 3 vezes e limpou a garganta. Com seu perdão, senhor. Muito obrigado, em meu nome e no de minha esposa. Mas não sou sujeito para essa posição. Infelizmente, não tive ensino para isso. Bem, disse Aslan, sabe usar uma pá e uma enxada e arrancar alimento do fundo da terra? Isso eu sei, senhor. Nasci fazendo isso. Pode governar essas criaturas com espírito de bondade e justiça, lembrando-se de que não são escravas como os bichos mudos do mundo em que nasceram, mas animais falantes e súditos livres? Acho que sim, respondeu o cocheiro. Posso tentar. E ensinará seus filhos e netos a procederem do mesmo modo?
Farei o que puder, senhor, o melhor possível, e ela também, não é, Nelita? E não escolherão privilegiados, nem entre os seus próprios filhos, nem entre as outras criaturas, nem deixarão que uns oprimam os outros? Nunca poderia tolerar isso, senhor. Isso eu sei como fazer, disse o cocheiro. Enquanto dialogavam, sua voz ia ficando mais pausada e mais rica de inflexões, mais parecida com a voz camponesa do seu tempo de garoto, e menos estridente e embolada do que a voz dos trabalhadores da cidade. E se os inimigos vierem combater a terra, pois eles virão, será você o primeiro a atacar e o último a bater em retirada? Bom, senhor, um sujeito só pode saber as coisas depois que as experimenta. Até hoje só briguei com os meus próprios punhos. Eu espero, quer dizer, eu tentarei fazer a minha parte. Se o fizer, terá feito tudo o que um rei deve fazer. A coroação terá lugar em pouco tempo. Você e seus filhos e seus netos serão abençoados. Uns serão reis de Nárnia, e outros serão reis das terras que se encontram nas montanhas do sul. E você, minha filhinha, virando-se para Polly, seja bem-vinda. Já perdoou o rapaz por seus modos violentos na sala de imagens do palácio maldito de Charn? Já fizemos as pazes, Aslan. Muito bem. Quero agora conversar com o rapaz. Capítulo 12. A aventura de Morango. Digore fechou a boca e apertou os lábios. Seu mal-estar aumentava. Tinha esperança de que, acontecesse o que acontecesse, não choramingaria, nem faria nada ridículo. Filho de Adão, está disposto a desfazer o mal que fez ao meu manso país de Nárnia no dia do seu próprio nascimento? Só não sei o que posso fazer. Como o senhor sabe, a rainha fugiu e... Perguntei se está disposto, disse o leão. Estou. Passara-lhe um segundo pela cabeça a tentação boa de responder: estou disposto, se o senhor permitir-me ajudar minha mãe. Mas percebeu a tempo que o leão não era uma criatura com a qual se podia fazer barganhas. Porém, quando disse estou, pensou na mãe, nas grandes esperanças que tivera, e em como agora elas estavam para morrer. Sentiu um nó na garganta e lágrimas nos olhos. Deixou escapar, no entanto. Mas por favor, o senhor não podia me dar qualquer coisa que salvasse minha mãe? Até aquele instante, só olhara para as patas do leão. Agora, com desespero, olhou-o nos olhos. O que viu o surpreendeu mais do que qualquer outra coisa, pois a face castanha estava inclinada perto do seu próprio rosto e, maravilha das maravilhas, grandes lágrimas brilhavam nos olhos do leão. Eram lágrimas tão grandes e tão brilhantes comparadas de Digore que por um instante sentiu que o leão sofria por sua mãe mais do que ele próprio. Meu filho, eu sei. A dor é grande. Só você e eu nessa terra sabemos disso. Sejamos compassivos um com o outro. Mas tenho de pensar em centenas de anos de vida de Nárnia. A feiticeira que trouxe para este mundo ainda voltará a Nárnia. Mas não precisa ser já. É meu desejo plantar em Nárnia uma árvore da qual ela não ousará aproximar-se durante anos e anos. Assim, essa terra conhecerá uma longa e luminosa manhã antes que qualquer nuvem obscureça o sol. E você deverá trazer-me a semente dessa árvore. Sim, senhor. Digore não sabia o que iria fazer, mas naquele momento teve a certeza de que, fosse como fosse, seria capaz de fazê-lo. O leão respirou fundo, inclinou ainda mais a cabeça e deu-lhe um beijo de leão. O menino sentiu instantaneamente que havia conquistado uma nova força e uma nova coragem. Meu filho, vou dizer-lhe o que deverá fazer. Olhe para o oeste e diga-me o que vê. Vejo montanhas enormes, Aslan. Vejo esse rio caindo através de penhascos numa grande cachoeira. E além, há colinas verdes e florestas. E ainda mais além, há altíssimas cordilheiras que parecem negras. E mais longe, muito mais longe, há colossais montanhas cobertas de neve. E além delas não há mais nada, só o céu. Enxerga bem. Escute, a terra de Nárnia termina onde está a cachoeira. Lá em cima, já estará fora de Nárnia, em pleno ermo ocidental. Deverá atravessar aquelas montanhas até encontrar um vale verde com um lago azul, cercado de montanhas de gelo.
No fim do lago há um monte verde e escarpado. No cume deste monte há um jardim. No centro do jardim há uma árvore. Apanhe uma maçã dessa árvore e traga a fruta para mim. Sim, senhor. Tigori não tinha a menor ideia de como subir até a cachoeira e achar o caminho entre aquelas montanhas todas. Mas, se revelasse isso, poderia parecer desculpa para não ir. Disse apenas o seguinte: Espero, Aslan, que não esteja com muita pressa. Levarei algum tempo para ir e voltar. Filho de Adão, você terá ajuda. Aslan voltou-se para o cavalo, que durante esse tempo todo ouvira a conversa com o ar de quem não estava entendendo muito. Meu amigo, disse Aslan ao cavalo, gostaria de ser um cavalo alado? Você precisava ter visto o cavalo sacudindo a crina, com as ventas infladas, dando uma boa patada no chão. É claro que ele gostaria de ser um cavalo alado, mas disse apenas: se quiser, Aslan, se quiser mesmo. Mas não sei por que seria eu. Não sou um cavalo muito inteligente. Seja alado. Seja você o pai de todos os cavalos voadores, rugiu Aslan com uma voz que sacudiu a terra. Seu nome é Pluma. O cavalo passarinhou, como já devia ter passarinhado nos infelizes tempos do cabriolé. Ergueu-se e esticou o pescoço para trás, como se um inseto picasse seus ombros. Depois, assim como os bichos brotaram da terra, dos ombros de Pluma brotaram asas, se estenderam e cresceram, maiores que as asas de cisnes, de águias, maiores que as asas de anjos nos vitrais das igrejas. As penas eram castanhas e acobreadas. Pluma deu um grande salto e subiu. 10 metros acima, bufou, relinchou e curveteou. Depois de dar uma volta em círculo, pousou na terra, as 4 patas de uma vez, parecendo muito espantado, mas muito contente. Gostou, Pluma? Perguntou Aslan. Bom, muito bom, Aslan. Levaria este filho de Adão nas costas as montanhas de que falei? Agora? Imediatamente? Perguntou Morango. Ou Pluma. Ora essa. Venha, pequeno. Já tive coisas como você nas minhas costas há muito, muito tempo, quando havia passos verdes e açúcar. Que estão as 2 filhas de Eva cochichando aí? Perguntou Aslan, voltando-se subitamente para Polly e para a mulher do cocheiro, que já eram muito amigas. Se o senhor permite, disse a rainha Helena. Assim se chamava agora a mulher do cocheiro. Acho que a menina adoraria ir também, se não criar problema. O que acha, Pluma? Indagou o leão. Não me importo de levar 2, quando são pequeninos. Só espero que o elefante também não queira ir conosco. Não era essa a vontade do elefante, e o novo rei de Nárnia ajudou as 2 crianças a montar, quer dizer, deu um bom impulso em Digore e colocou Polly na garupa com toda delicadeza, como se fosse feita de porcelana. Tudo certo, Morango. Quer dizer, Pluma. Não voe alto demais, advertiu Aslan. Não tente passar por cima dos cumes das montanhas geladas. Busque os vales verdes. Sempre há um modo de atravessar a cordilheira. Partam com a minha bênção. Pluma, exclamou Digore, inclinando-se para dar um tapinha carinhoso no pescoço lustroso do cavalo. Que coisa fabulosa! Segure firme em mim, Polly. No instante seguinte, a terra começou a distanciar-se deles, enquanto Pluma, como um imenso pombo, circulava 2 vezes para tomar altura, antes de partir em voo direto para o oeste. Polly mal podia enxergar lá embaixo o rei e a rainha. O próprio Aslan não passava de uma mancha brilhante na relva verde. O vento golpeava-lhes o rosto, e as asas de Pluma começaram a bater cadenciadamente. Já de cima podiam ver Nárnia inteira, com suas campinas de muitas cores, seus rochedos, prados e árvores, seu rio deslizando como uma fita de mercúrio. Em poucos instantes já sobrevoavam os cumes das colinas baixas. À esquerda, as montanhas eram bem mais altas, mas sempre podiam ver, através de brechas, as terras azuladas do sul. Olhe lá na frente, disse Digore. Uma grande muralha de penhascos levantava-se diante deles. A luz do sol dançando na grande cachoeira quase os ofuscava. Já voavam tão alto que o roncar das quedas d'água parecia um leve ruído, mas ainda não tinham alcançado os penhascos. Temos de fazer alguns zigue-zagues, disse Pluma. Segurem firme. O ar ia ficando mais frio e podiam ouvir os gritos das águias embaixo. Olhe para trás, olhe, disse Polly. Lá estava todo o vale de Nárnia.
estendendo-se até onde se podia distinguir o brilho do mar. Já estavam tão alto que podiam avistar as montanhas denteadas surgindo além das charnecas do norte, e, ao sul, planícies que pareciam de areia. Gostaria que alguém pudesse dizer-nos que lugares são esses, falou Diggory. Acho que eles ainda não são, comentou Polly. Quer dizer, não há ninguém neles, nada aconteceu ainda. O mundo começou hoje. Pois é, mas as pessoas chegarão lá, e aí viram as histórias, entende? Bem, para mim acho ótimo que ainda não tenham chegado. Ninguém tem de aprender o que ainda não aconteceu. Batalhas, datas, essa chatice toda. Estavam acima dos penhascos, e em poucos minutos o Vale de Nárnia sumiu atrás deles. Voavam sobre um país selvagem, de montes escarpados e florestas escuras, seguindo ainda o curso do rio. Mas o sol agora feria-lhes os olhos, e já não podiam ver com nitidez naquela direção. O sol descambou lentamente, até que o céu do ocidente parecia uma fornalha de ouro derretido. Por fim escondeu-se por trás de um pico que se recortava no fulgor como uma figura de papelão. Não está muito quentinho aqui em cima, disse Polly. E as minhas asas estão começando a doer, disse Pluma. Não vejo nenhum sinal do vale com o lago. Que tal se baixássemos e procurássemos um bom lugar para passar a noite? Não é necessário atingir o lugar essa noite. Certo, concordou Diggory. Além do mais, não está na hora de jantar? Pluma foi descendo, descendo. O ar tornava-se mais quente. Depois de tantas horas sem ouvir nada, a não ser as batidas das asas de Pluma, era agradável ouvir de novo os ruídos familiares e terrestres. O marulhar do rio no leito pedrento e o ranger das árvores ao vento suave. Um cheiro cálido de terra cozida pelo sol e de relvados e flores chegou até eles. Pluma afinal aterrissou. Diggory ajudou a Polly a desmontar. Era um prazer esticar as pernas. O vale onde haviam descido estava no âmago das montanhas. Cumes nevados, um deles de aspecto róseo pelo reflexo do sol poente, erguiam-se à frente. Que fome! Exclamou Diggory. É só servir-se, falou Pluma, dando uma boa dentada na relva. Levantou a cabeça, ainda mastigando, e acrescentou. Venham logo, não façam cerimônia. Dá-lhe sobra para todos. Acontece uma coisa, Pluma. Nós não comemos capim. Murmurou Pluma, falando de boca cheia. Não sei então o que vai ser. Excelente capim. Diggory e Polly olharam um para o outro, desanimados. Francamente, acho que alguém devia ter providenciado a nossa comida. Tenho certeza de que Aslan teria feito isso, se vocês tivessem pedido. Ele não saberia assim que a gente pedisse? Claro, respondeu o cavalo, mas acho que gosta que peçam. O que vamos fazer? Só sei que não sei, respondeu Pluma, ainda de boca cheia. A não ser que vocês experimentem essa relvazinha. Talvez gostem mais do que imaginam. Oh, não banque o bobo, falou Polly batendo com o pé. Gente humana não pode comer relva, assim como você não pode comer costeletas. Por favor, Polly, não fale em costeletas, disse Diggory. A coisa fica ainda pior. Diggory acabou achando que o melhor a fazer era o seguinte. Polly usaria o anel para ir até em casa e tiraria de lá alguma coisa. Ele não podia, pois prometera a Aslan desincumbir-se da missão. Polly respondeu que não o deixaria. Diggory concordou que era uma atitude muito digna da parte dela. Ah, acabei de lembrar que ainda tenho aquele saco de puxa-puxas no bolso. É melhor do que nada. Muito melhor. Mas tenha cuidado, não vá tocar no anel. Foi uma tarefa difícil e delicada, mas acabaram conseguindo realizá-la. O saco de papel estava todo grudento. Era mais difícil tirar o saco de papel dos puxa-puxas do que tirar os puxa-puxas do saco de papel. Certos adultos preferem não comer nada a comer puxa-puxas como aqueles. Eram 9 ao todo. Diggory teve a brilhante ideia de comerem 4 cada um e plantar o nono. Se a barra de ferro virou poste, por que isso não pode virar um pé de puxa-puxa? Fizeram uma pequena cova na relva e enterraram um pedaço do puxa-puxa. Comeram então os outros, o mais lentamente que a fome lhes permitia. Foi uma refeição pobre, mesmo contando todo o papel que tiveram de engolir. Pluma deitou-se após terminar seu excelente jantar. Os meninos estenderam-se de encontro ao seu corpo quente, cada um de um lado, e ficaram bem agasalhados sob suas asas. As estrelas jovens do novo mundo
iam surgindo enquanto eles conversavam sobre tudo o que acontecera. Grigório contou sobre as suas esperanças de obter algo para sua mãe e como, em vez disso, fora enviada aquela missão. Repetiram um para o outro todos os sinais pelos quais reconheceriam o lugar que buscavam: o Lago Azul e a colina com o jardim. A conversa já começava a esfriar, quando Polly subitamente se sentou, completamente acordado, e disse: "Quieto!" Todos ficaram atentos. "Deve ser o vento nas árvores", disse Grigório. "Não tenho certeza", disse Puma. "Ouçam de novo. Por Aslan, é alguma coisa." O cavalo levantou-se nas patas com uma barulhada convulsa. As crianças também puseram-se de pé. Puma andou para cá e para lá, bufando e relinchando. Os outros dois, nas pontas dos pés, olharam atrás de todas as moitas e árvores. Começaram a pensar que haviam imaginado coisas. Polly chegou a ter certeza de ter visto uma forma alta e escura, deslizando depressa no sentido oeste. Nada descobriram. Puma deitou-se de novo e agasalhou as crianças sob as asas. Dormiram. Puma permaneceu acordado por muito mais tempo, mexendo com as orelhas no escuro, dando às vezes um repelão no pelo como se houvesse moscas. Por fim, acabou também adormecendo.